Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo na gravação no YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo das próximas lives para poder mandar a sua pergunta, me segue no Instagram do Papo Glaucoma. Toda sexta-feira às 5 da tarde eu tô ao vivo com vocês na live. Pessoal do Instagram que está chegando, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Oi, Anderson. Oi, Jairo. Oi, Juliana. Tudo bom, pessoal? Começando nossa live de hoje, como sempre, me apresentando para quem está chegando novo por aqui. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e, com isso, enxergando pela vida toda. Nossa live de hoje é especialmente para quem tem glaucoma em estágio avançado. A gente vai conversar sobre cirurgia para quem tem glaucoma avançado. Quem tem glaucoma avançado, será que pode operar o glaucoma? O motivo desse tema para essa live é uma pergunta que eu recebo com muita frequência no consultório. Só um segundo que eu esqueci de botar no silencioso aqui, para não ficar tocando aqui e atrapalhando a gente. Pronto. Vamos lá, então. Eu recebo essa pergunta com muita frequência dos pacientes no consultório, porque é comum eles chegarem para mim vindos de um acompanhamento com um oftalmologista geral, que não é especialista em glaucoma, e muitas vezes esses pacientes já ouviram assim: o seu caso não é de cirurgia porque o seu glaucoma é muito avançado. Só que tem muito mito por trás disso, e daí o motivo desse tema aqui nessa live, para a gente quebrar um pouco desses mitos de que a cirurgia não é uma boa opção para quem tem glaucoma avançado. Porque, na verdade, é o contrário. Os casos de glaucoma avançado são os que mais se beneficiam da cirurgia. Então, não só a gente pode operar um glaucoma avançado, como a gente deve sempre, pelo menos, pensar nessa possibilidade. E eu vou explicar aqui exatamente por que a gente deve sempre pensar na opção de cirurgia para quem tem glaucoma avançado. Bom, primeiro de tudo, é claro que isso tudo tem que ser muito bem pensado. Não é qualquer cirurgia que pode ser feita num glaucoma avançado. As cirurgias minimamente invasivas, por exemplo, são cirurgias voltadas para glaucomas em estágio inicial a moderado. Elas realmente não podem ser feitas, não devem ser feitas em quem tem um glaucoma avançado. As cirurgias que são mais indicadas para glaucomas avançados são as cirurgias tradicionais do glaucoma, que são a trabeculectomia, mais conhecida pelo apelido dela, que é a TREC, e também os implantes de válvula, também chamados de tubo. Essas duas, a TREC e o implante de válvula, são as duas cirurgias tradicionais do glaucoma. E recentemente surgiram outras duas opções de cirurgia, que são o Zen e o Preserflow, que são dois implantes que não são técnicas tradicionais, são técnicas mais modernas, mas que funcionam de maneira parecida com as técnicas tradicionais. Então, são cirurgias que podem sim ser indicadas para glaucomas avançados. Então, quando a gente pensa em operar uma pessoa com glaucoma avançado, a gente tem basicamente essas quatro opções: TREC, implante de tubo ou válvula, Zen e Preserflow. Tá? Agora, como escolher entre cada uma delas, aí são detalhes muito específicos de cada caso. O mais tradicional entre elas é a trabeculectomia, a TREC, mas dependendo dos detalhes de cada caso, a gente pode optar por uma técnica ou outra. E por que eu tô frisando tanto aqui para vocês que o glaucoma avançado é justamente uma das situações em que a gente mais deve pensar em operar o glaucoma? A gente tem vários estudos em que foi feito o acompanhamento de pacientes com glaucoma já diagnosticado no estágio avançado. E o que a gente vê nesses estudos é que os pacientes que tratam o glaucoma avançado com cirurgia, eles alcançam melhores níveis de pressão ocular do que os pacientes que tratam com colírios.
E a gente sabe que quanto mais baixinha a pressão para quem tem glaucoma avançado, melhor. Quanto mais avançado é o glaucoma, mais baixa a gente quer que seja a pressão. Então, quando a gente faz uma cirurgia, a gente alcança pressões mais baixas e com isso a gente preserva melhor a sua visão. Então, quando a gente pensa no longo prazo de estabilidade da doença por 5, 10, 15, 20 anos, as cirurgias, elas ganham dos colírios. Isso quer dizer que obrigatoriamente todo mundo que tem glaucoma avançado deva operar? Não. Porque se por um lado tem o benefício, por outro lado, quanto mais avançado é o glaucoma, maiores também são os riscos dessas cirurgias. E é daí que surge essa lenda de que quem tem glaucoma avançado não pode operar por causa do risco. Agora pensa comigo aqui, realmente, o risco de operar um glaucoma em estágio avançado é maior do que o risco de operar um glaucoma em estágio inicial. Agora, ter um glaucoma em estágio avançado mal controlado também é muito arriscado, né? E quando a gente indica uma cirurgia, é porque o risco de ter uma complicação com aquele procedimento é muito menor do que o risco de o seu glaucoma piorar se a gente não operar. Então, tudo na vida é uma balança entre riscos e benefícios. Como é que está o seu glaucoma hoje? Seu glaucoma está estável? Seu glaucoma está bem controlado? Ou seu glaucoma está piorando? Se o seu glaucoma está piorando, não tem dúvidas de que a cirurgia é mais segura do que você continuar como está. Agora, se o seu glaucoma, por mais que seja avançado, se ele está controlado com os colírios, a gente pode pensar em evitar essa cirurgia. Lembrando do que eu falei antes, de que quanto mais avançado é o glaucoma, mais baixa tem que ser a sua pressão ocular. Então, para a gente dizer que um glaucoma avançado está bem controlado, a gente tem que fazer um controle muito rigoroso de pressão ocular, geralmente na faixa em torno de 10, 12, e um controle muito rigoroso dos seus exames também. Pacientes com glaucoma avançado, às vezes precisam fazer campo visual de 3 em 3 meses. Então, a gente pode operar e a gente pode fazer o tratamento com colírio. As duas coisas são possíveis. Mas o que os estudos mostram é que o maior benefício de controle da doença é quando a gente opera o glaucoma avançado. E é por isso que não só podemos operar glaucoma avançado, como devemos muitas vezes pensar nessa possibilidade, tá? Agora, eu falei aqui para vocês também que é verdade sim que quanto mais avançado é o glaucoma, maior é o risco dessas cirurgias. Mas isso não quer dizer que a gente deva deixar de operar. Isso quer dizer que a gente deve tomar todos os cuidados necessários para reduzir o risco dessa cirurgia. Por exemplo, a gente pode te operar com a sua pressão ocular mais baixa. Não necessariamente a gente precisa correr para operar com pressões altíssimas. A gente pode, às vezes, usar comprimidos, a medicação na veia na hora da cirurgia para baixar a sua pressão ocular. E aí, quanto mais baixinha a sua pressão chegar na cirurgia, menor é o risco de você ter uma complicação. Então, vamos supor que você não está tratando muito bem, não está usando os colírios, sua pressão está super alta, está 40. Precisa correr para operar agora? Não, vamos primeiro baixar a pressão com medicação e chegar na cirurgia com a pressão mais baixinha, para essa cirurgia ser mais segura, tá? Então, um ponto de segurança é otimizar o tratamento, dar uma organizada na sua receita para reduzir já o máximo possível da pressão antes da cirurgia para ela ser mais segura, tá? Outro ponto de segurança é a gente fazer uma boa avaliação pré-operatória, fazer exames muito detalhados para que a gente possa ter uma noção precisa de o que a gente espera dessa cirurgia. O risco é alto ou o risco é baixo? A gente espera que a visão mantenha ou a gente espera que a visão melhore? Um bom planejamento é o primeiro passo para uma cirurgia ter sucesso. Então, sempre que a gente puder planejar a cirurgia sem pressa,
sem correria, sem emergência, melhor. É claro que tem casos que são emergências e a gente acaba abrindo um pouco de mão desse planejamento porque a gente tem que agir muito rápido. Mas sempre que a gente planeja melhor, se a gente tem essa possibilidade de planejar melhor, fazer mais exames, a gente torna essa cirurgia mais segura. Tá? E um outro ponto para reduzir esse risco é buscar um cirurgião que tenha muita experiência com isso. Então, buscar um cirurgião, uma cirurgiã que sejam especialistas em glaucoma e que estejam habituados a fazer esse tipo de cirurgia, tá? O pós-operatório é um ponto muito importante da segurança também. Talvez seja um dos maiores. Por quê? O glaucoma, quando a gente pensa na cirurgia clássica do glaucoma, que é a TREC, a trabeculectomia, a TREC é uma cirurgia que ela é muito tranquila no ato da cirurgia. É muito raro ter complicações durante a cirurgia. Quando uma cirurgia de glaucoma tem complicações, geralmente ela acontece depois, no pós-operatório. Por quê? Porque é uma cirurgia que precisa de um repouso muito rigoroso, que precisa de uma quantidade muito grande de colírios. Então, se o paciente não coopera muito bem com esse pós-operatório, a gente tem tudo para essa cirurgia não ter o melhor resultado possível. Então, o que a gente pode fazer, resumindo, para reduzir o risco? Uma boa cirurgião, um bom cirurgião de sua confiança, um pré-operatório muito completo, baixar o máximo possível a sua pressão antes da cirurgia e fazer bonitinho o seu pós-operatório com repouso, com colírio e com as consultas na época certa, tá? Bom, pessoal, vou agora começar a responder as dúvidas de vocês. Quem tem dúvida sobre qualquer outro tema que não a cirurgia de glaucoma e a indicação para glaucoma avançado, deixa para outro dia para a caixinha de perguntas. Quem tem dúvida sobre esse tema pode mandar aqui para mim na caixinha de comentários, tá? Vamos lá, a Rosa tá perguntando aqui o que faz a cirurgia de glaucoma, como que ela funciona, como que ela é feita. Rosa, existem mais de 10 técnicas cirúrgicas diferentes para o glaucoma, tá? A gente divide ela mais ou menos em duas partes. Um grupo é o das cirurgias minimamente invasivas, que são mais indicados para os glaucomas iniciais, e o outro grupo é das cirurgias tradicionais, que são mais indicadas para os glaucomas avançados. O que muda entre elas? Todas as cirurgias de glaucoma, elas são cirurgias de drenagem de líquido. A gente faz o líquido de dentro do olho circular e, com isso, sua pressão ocular abaixa. Nas cirurgias minimamente invasivas, a gente faz isso usando os canais naturais de drenagem do seu olho. Então, a gente tem a opção do iStent, do GAT, do Carru, que são várias cirurgias minimamente invasivas, e elas têm como objetivo desentupir os canaizinhos de drenagem naturais dos seus olhos. Agora, por que essas cirurgias são para glaucomas iniciais? Porque a gente precisa ter esses canais minimamente funcionantes. Se o glaucoma já é avançado, não adianta desentupir esses canaizinhos porque eles estão muito deteriorados. E aí a gente parte para o segundo grupo de cirurgias, que é o grupo que cria um novo sistema de drenagem no olho. Então é assim que funcionam as cirurgias de glaucoma. Elas funcionam através de drenagem de líquido, ou usando o seu sistema natural, ou criando um dreno, criando um novo sistema de drenagem. E por que elas não curam o glaucoma? Por que elas não duram a vida toda? Porque com o passar dos anos,
esse desentupimento ou esse dreno que a gente fez, eles vão acabar entupindo novamente. Então é por isso que nenhuma cirurgia cura o glaucoma. Agora, essa questão de por que operar se o glaucoma não tem cura, vai continuar tendo glaucoma, então por que operar? O roteiro desse vídeo tá prontinho e eu vou gravar depois de amanhã, então já esse vídeo vai estar no YouTube para vocês assistirem, mas já dei uma palhinha aqui sobre isso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu vi que teve mais gente que mandou dúvida antes. Deixa eu ver aqui. Tô perdida aqui nos comentários. Pra variar, né? Pra variar, eu tô perdida aqui nos comentários. Vamos lá. Debbie Veras tá contando aqui que a mãe dela tem um glaucoma avançado, operou há 2 meses e não tá se recuperando muito bem, sente muito incômodo nos olhos e ela pergunta o que fazer. Deb, depende muito do tipo de cirurgia que sua mãe fez. Se ela fez uma dessas tradicionais de glaucoma avançado que eu tô falando aqui, são cirurgias de recuperação extremamente lenta, tá? E é normal ter um certo desconforto mesmo com esse período de 2 meses. Até porque esse período de 2 meses, muitas vezes ainda tem ponto no olho para essas cirurgias ainda. Então a causa específica do incômodo só mesmo examinando para saber, tá? Mas não é raro ainda ter algum desconforto com 2 meses. É diferente das cirurgias minimamente invasivas, que a recuperação é muito mais rápida, às vezes 1, 2 semanas o paciente já está sentindo muito bem. Mas nessas cirurgias tradicionais, que são as que a gente faz para o glaucoma avançado, a recuperação é lenta sim. Achei uma outra pergunta bem legal aqui do comecinho da live da Edva Bandeira. A Edva me perguntou aqui, ela conta aqui que já fez TREC 2 vezes e ela pergunta se está correto. Uma questão muito interessante é que muitas das cirurgias para o glaucoma, elas podem ser feitas mais de uma vez. Isso é muito importante, porque eu acabei de falar aqui para vocês que nenhuma delas dura a vida inteira. Então é muito importante que a gente possa refazer essas cirurgias. Das que são feitas para glaucoma avançado, que eu tô falando mais aqui, Zen, Preserflow, TREC, Tubo, todas elas podem ser feitas mais de uma vez. Isso é excelente pra gente, porque pensa que a gente não quer controlar seu glaucoma só agora, semana que vem, ano que vem. A gente quer controlar o seu glaucoma pro resto da sua vida, por 20, 30, 40, 50 anos. Então é muito importante que a gente dê preferência para tratamentos que a gente possa ir repetindo. E uma grande vantagem dessas cirurgias pro glaucoma avançado é que a gente pode repetir. André Guta tá perguntando aqui como que a gente define o que é um glaucoma inicial ou avançado. Ótima pergunta, afinal eu já comecei falando de glaucoma avançado e de repente tem gente aí que nem sabe se seu glaucoma é avançado ou não, tá? O exame que avalia o estágio do glaucoma é o exame de campo visual. Não é por quantos anos você tem glaucoma, não é pela sua pressão ocular, não é pelo tamanho da escavação. A única maneira de saber se o glaucoma é inicial, moderado ou avançado é sabendo o quanto que ele tirou da sua visão. E o exame que avalia isso é o exame de campo visual. Maneira mais fácil de você saber é simplesmente perguntar para sua oftalmo como é que está o seu campo visual e o estágio do seu glaucoma. Mas se você quiser aprofundar um pouquinho, lá no YouTube tem um vídeo em que eu ensino você a pegar o seu exame de campo visual e saber se ele é inicial, moderado ou avançado. Então, procura lá Papo Glaucoma no YouTube, como saber o estágio do glaucoma, que você vai ver esse vídeo lá. Hoje tem que beber bastante água, gente, que eu tô cheia de alergia. Daqui a pouco eu vou começar a tossir. Cacá Sardinha perguntou aqui se no pós-operatório é comum aumentar o astigmatismo depois da cirurgia. Cacá, toda cirurgia que a gente faz nos olhos, a gente sempre tem uma mudança de grau.
Nessas cirurgias de glaucoma mais avançado, é um pouco mais imprevisível essa mudança. As técnicas mais modernas, como o Zen e o PreserFlow, a gente até consegue prever um pouco mais, principalmente o Zen, tá? Dessas técnicas de glaucoma avançado, o Zen é o que a gente consegue prever um pouco melhor como é que vai ficar o grau depois da cirurgia. Mas nas outras é muito imprevisível. Tanto seu grau pode aumentar, quanto seu grau pode diminuir também. Porque como são cirurgias que levam pontos, é muito difícil de a gente regular o quanto que esse ponto vai ou não vai influenciar no teu grau. Então, nessas cirurgias maiores, tanto pode aumentar quanto pode diminuir, e é comum ter mudança de grau, tá? A Juliana tá perguntando em quanto tempo, em média, a cirurgia de tubo deixa de funcionar. Olha, a gente não tem dados muito precisos, até isso, porque isso varia muito de um caso para outro. Geralmente, a cirurgia de tubo é uma cirurgia que a gente indica para os glaucomas mais graves, tá? Então, aquelas pessoas que já fizeram TREC e não deu muito certo, aquelas pessoas com glaucoma uveítico, glaucoma neovascular, e não é raro essa cirurgia funcionar por pouco tempo, não que o tubo seja ruim, mas porque o glaucoma é muito grave, tá? Então é muito imprevisível porque depende muito do seu glaucoma. Deixa eu achar mais alguma perguntinha aqui. Gente, quem tá mandando pergunta sobre outros temas, manda amanhã na caixinha de pergunta pra mim, tá bom? A Natiele tá contando aqui que ela tem 30 anos e o glaucoma tá avançado. E ela pergunta se é possível ainda ver pela vida toda. Ela conta aqui que a pressão ocular dela tá 10. Natiele, glaucoma tem tratamento e controle em todos os estágios. Mas é claro que é muito mais fácil controlar um glaucoma de uma pessoa de 70 anos, que vai viver mais 20, 25 anos, do que controlar o glaucoma de uma pessoa de 30, que vai viver mais 60, 70 anos com a doença. Quanto mais jovem é o paciente, mais a gente precisa pensar em estratégias de longo prazo. Porque é o que eu falei, não adianta você ficar enxergando hoje, semana que vem. A gente quer você enxergando pela vida toda. E quando a gente pensa em estratégias de longo prazo, geralmente as cirurgias ganham dos colírios, mesmo quando a pressão ocular está controlada. Isso quer dizer que você deva operar? Não necessariamente, precisaria te examinar, conhecer todo o teu caso, ver todos os teus exames, o teu histórico. A decisão de operar ou não operar é muito individual de cada caso. Mas, em geral, quanto mais jovem é o paciente, mais a gente pensa em estratégias de cirurgia que vão dar um controle de mais longo prazo do que os colírios, tá bom? Temos mais uns minutinhos para quem quiser tirar dúvida sobre cirurgia para glaucoma avançado. Enquanto vocês mandam a dúvida, eu vou pegar mais água, porque, como eu disse aqui, a garganta não tá fácil hoje, não. Vão mandando que é 1 segundo, tá aqui do lado, eu já venho. Pronto, já voltei. Falei que era 1 segundo, vocês não acreditaram, né? Deixa eu achar aqui, tô voltando aqui um pouquinho para pegar as dúvidas de antes. A Juliana tá contando que a íris dela tava em mau estado e ela pergunta se isso é sinal de glaucoma avançado. Gente, como eu disse antes, só tem uma coisa que diz estágio do glaucoma: campo visual, mais nada, tá? Alterações de outras estruturas do olho, elas podem indicar o tipo de glaucoma. Agora, o estágio não. O estágio é só o campo visual quem vê.
A Cida tá contando aqui que ela tem 60 anos e gostaria de fazer cirurgia. Cida, primeira coisa a fazer, quem ouviu tudo isso e acha que de repente a cirurgia é uma boa, o que tem que fazer? Primeiro passo, procura um oftalmologista que seja especialista em glaucoma. Porque os outros oftalmologistas que não são especialistas, os oftalmologistas gerais, os especialistas em córnea, especialistas em retina, geralmente eles só tratam glaucoma com colírio. E aí, quando precisa de cirurgia, tem que ir para o especialista em glaucoma. Então, primeiro passo, procura um oftalmo especialista em glaucoma. Segundo passo, tem que ver se a cirurgia é uma boa opção para você. E tem que ver, dentre as cirurgias, qual a melhor técnica para o seu caso. Como eu falei, a gente tem mais de 10 tipos de cirurgia diferentes. Como que a gente define isso? Sabendo o tipo de glaucoma, tem cirurgias melhores para glaucoma de ângulo aberto, outras melhores para glaucoma de ângulo fechado, outras melhores para glaucoma secundário. Então, o tipo de glaucoma influencia em qual cirurgia a gente vai escolher. E a outra coisa que influencia é o estágio do glaucoma. Hoje aqui, por exemplo, todas essas cirurgias que eu citei são cirurgias para glaucomas avançados, mas a gente tem mais um monte de outras técnicas que são para glaucomas iniciais e para glaucomas moderados. Então, procura um especialista em glaucoma para ver direitinho o tipo do seu glaucoma, estágio e se tem benefício com a cirurgia para o seu caso. Então, todo mundo que participou aqui e que ficou pensando, poxa, será que de repente eu já não deveria operar? Procura uma especialista em glaucoma para poder avaliar direitinho. A Fátima tá perguntando aqui se a pressão estando em 10 é bom, se corre risco se baixar mais. Geralmente, os glaucomas avançados, a gente gosta da faixa de pressão de 10 a 12, a gente opera principalmente com esse objetivo, mas em geral, não tem problema se ficar mais baixa. A gente se preocupa um pouquinho mais com pressões abaixo de 6, mas não é comum, tá? A pressão ficar tão baixinha assim. Apesar de ser a complicação mais comum das cirurgias de glaucoma, é a pressão ficar baixa demais. Mas geralmente isso é temporário. A gente faz o repouso direitinho, ajusta os colírios de pós-operatório e aí essa pressão estabiliza no nível que a gente quer. Então, geralmente, quando ela fica baixa demais, é por pouco tempo e aquilo se resolve. Não é comum ela baixar mais do que devia e ficar desse jeito mais baixa do que devia, tá? Então, isso não é um medo tão importante quando a gente decide operar. Agora, se isso é uma preocupação, se a pessoa tem alguma coisa no exame que quando a gente examina, a gente fala, poxa, esse aqui é um paciente que eu me preocupo porque eu acho que tem risco de a pressão baixar mais do que devia. Tem duas técnicas em que isso é extremamente raro, que são as técnicas mais modernas de cirurgia para o glaucoma avançado, que são o Zen e o Preserflow. A grande vantagem dessas cirurgias em relação às outras técnicas é justamente porque com essas mais modernas a gente diminui o risco de a pressão ficar baixa demais no pós-operatório. Não é uma complicação extremamente comum, mas se é uma coisa que no seu caso é uma preocupação mais específica, é uma boa opção pensar nessas técnicas para evitar que a pressão abaixe demais, tá? Agora, a pressão abaixar demais é uma coisa que só acontece com cirurgia, tá? Com colírio, não tem como chegar no ponto de o colírio fazer tanto efeito que a pressão baixou demais a ponto de causar um problema, certo? Bom, pessoal, tá dando o nosso horário aqui. Quem eu não respondi, que mandou pergunta sobre outros temas, amanhã vai ter caixinha de perguntas nos stories. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui comigo. Um beijo pra Virgínia, que tá agradecendo aqui pela live. Boa tarde pra todo mundo.
Quem tá me vendo pelo Instagram, não esquece de ir também no YouTube, porque lá tem a gravação de todas as lives anteriores e tem vídeo toda quarta-feira às 3 horas da tarde. O conteúdo aqui do Instagram é sempre muito rapidinho, mas lá no YouTube tem os vídeos mais longos, completos, para vocês maratonarem, tá? E quem tá me vendo no YouTube, poxa, participa ao vivo comigo, vem pro Instagram também para sexta-feira às 5 da tarde, a gente se falar aqui ao vivo. Pessoal, ótimo final de semana para vocês e até sexta-feira que vem.